Meus irmãos, nós com alegria no coração queremos compartilhar com vocês alguma coisa sobre esse texto bíblico. Antes de começarmos a nos aprofundar e entrar nesse texto, eu quero fazer referência com relação a algumas versões ou traduções que às vezes são diferentes um pouco, embora não altere o sentido, mas clareia mais a nossa mente. Então, na Revista e Corrigida, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Se nós formos verificar a Nova Almeida atualizada, Provérbios 4, 20 e 21 diz assim: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos teus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração. Na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você, lembre delas e ame-as. Assim podemos resumir em três coisas que são aqui fundamentais. Em primeiro lugar, prestar atenção às palavras do Senhor. Em segundo lugar, nunca perder de vista aquilo que Deus fala. E em terceiro lugar, devemos guardá-las sempre em nosso coração. Resumindo assim esse texto. Com base nisso, nós começamos agora a pensar um pouco e a introduzir este assunto, porque nós vivemos em um tempo da nossa existência de muita sobrecarga. Nós vivemos atarefados com muitas coisas, com muitos compromissos, e mesmo nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, nós somos pressionados e a velocidade do mundo em que vivemos acaba por trazer uma cobrança de que nós venhamos acompanhar essa velocidade, não é? Então, podemos, às vezes, até perder de vista aquilo que realmente importa. O que é que realmente importa na nossa vida? Nós estamos correndo para um lado e para o outro, fazendo muitas coisas. E me faz lembrar agora, não está aqui no texto, mas me veio à mente aquilo que Jesus disse a Marta: Marta, tu estás inquieta com muitas coisas. É um texto que se adequaria bem aqui para a gente compreender o que eu estou falando. Tu estás preocupada, inquieta, atarefada com muitas coisas. No entanto, poucas são necessárias. Aí ele afunila e disse: ou mesmo uma só. E qual era a coisa mais necessária e importante? Estar aos pés do Senhor. E esta parte de Maria não lhe foi tirada. Então, começamos a compreender que em meio a tanta cobrança, em tanta coisa, disso, daquilo outro, nós não podemos nos esquecer das coisas que são fundamentais, ou daquilo que é mais essencial para a nossa vida. Que dentro desta correria de vida, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela será fruto não do que nós estamos fazendo, mas da busca daquilo que nós estamos nos tornando. Porque às vezes as pessoas pensam que Deus está interessado naquilo que nós estamos fazendo.
O que nós fazemos, qualquer pessoa faz. Se eu não estivesse aqui hoje, teria outra pessoa para dar a palavra. Teria ou não? Teria. Quando Saul pensava que só tinha ele, Deus disse assim: eu já tenho um melhor do que tu. Imagine você. Imagine você. Quando Saul pensava que estava ali, estava tudo bem, disse: eu tenho já preparado um melhor do que tu. É só uma questão de tempo. E nisso Deus não se inquieta, porque Ele é Senhor do tempo. Quando Eli e seus filhos viviam um pouco atrapalhados ali, etc., não tinha, quer dizer, já naquela época, já vivia uma dificuldade espiritual, o povo, e uma falta de liderança sacerdotal, espiritual, sobre o povo. E Deus, vendo isso, Ele poderia ter pensado assim: bom, eu vou fazer o seguinte, tem alguém ali já grande, já um homem feito, eu vou pegar e vou colocar logo. Foi assim? Não. Deus disse assim: o tempo é meu, não adianta correr, porque Deus, para Ele, o tempo não existe, e nada foge do poder dEle, da direção dEle, da capacidade que Ele tem de resolver as coisas no tempo e no espaço. Prevendo aquela realidade, Ele permite que uma criança venha ao mundo estéril. Como era o nome dela? Ana. E Ana agora é casada, queria ter filhos e não tinha filhos. O que ela faz? Ela vai para a oração. E na oração, ela faz a oração que agrada a Deus. Porque tem a oração que agrada a Deus. Deus, Ele não atende toda a oração, mas Ele atende a oração que lhe agrada. E ela diz assim: se tu me deres um filho, eu te dou. E Deus diz assim: gostei desta proposta. E quando eu gerei você, pensando nessa realidade, quando eu gerei você, eu já estava esperando que você me dissesse isto, e porque está dentro do meu plano, eu vou mandar o sacerdote abençoar você. Mas vem acompanhado com uma prova, sim ou não? Vem acompanhado com uma prova, porque o sacerdote entra, pensa que era uma daquelas mulheres que haviam estado lá fora, talvez até deitada com um dos seus filhos. E imagina que disse assim: o que é que faz essa mulher embriagada a esta hora do dia? Pensando ele que era uma daquelas outras que vivia ao redor do templo, como as outras faziam até com seus próprios filhos. Mas, para dar o carimbo da bênção na vida de Ana, ela atentou para aquilo que tinha como fundamental. Porque às vezes tem pessoas que estão orando a Deus e esperando alguma coisa em Deus, e não dá valor àquilo que é mais importante. E quando nós temos algo que é mais importante para nós, a gente pode até, irmãos, perder alguma coisa para alcançar aquilo que é proposto para nós. Está lembrado do que a Bíblia nos diz assim: pelo gozo que estava proposto. O que foi que aconteceu? Suportou a cruz, desprezou a afronta. Aleluia, aleluia. Porque julgou que tinha algo mais importante do que o desprezo que sofria, do que a afronta que sofria. Tinha algo mais relevante, algo mais importante, algo mais sublime a ser alcançado. Às vezes tem pessoas que estão perdendo as coisas de Deus, porque estão se enganchando com coisas menores e não estão valorizando aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. E isso é um estrago na vida do crente. Até o próprio Jesus renunciou
e sofreu, porque havia algo mais excelente. Se a gente for lembrar agora de Moisés, Moisés estava no palácio, sim ou não? Ele poderia ser filho da filha, ele poderia ser um faraó, porque ele era considerado filho da filha de... E segundo a história, aquela filha era estéril, e Moisés veio como um filho adotivo para ela. Mas o fato é que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, isso é uma renúncia grande ou não é? Renúncia grande. Não é que ele disse assim, eu vou deixar isso aqui, porque eu vou morar numa casa menor, mas é uma casa boa também. Não, a Bíblia diz que ele rejeitou o quê? Ser chamado filho da filha de Faraó. Antes, preferindo se alegrar, foi assim? Se alegrar com o povo no deserto, foi assim? Não, sofrer com o povo no deserto. Do que, por um pouco tempo, experimentar o gozo do pecado. Isto é uma renúncia ou não é uma renúncia? Mas ele renunciou por algo que era muito mais sublime, algo mais excelente. E se ele não tivesse renunciado, e se ele tivesse continuado como filho da filha de Faraó, e se transformasse num novo Faraó, talvez hoje estariam encontrando a múmia de Moisés, sim ou não? Mas como ele escolheu sofrer com o povo no deserto, quando Moisés morreu, o que foi que aconteceu com o corpo dele? Deus escondeu. E Satanás procurou. Olha, irmão, se foi o homem que ia procurar, era difícil de achar. Agora, Satanás, mas ele não achou. Por quê? Porque Moisés fez a melhor escolha. E quem escolhe andar com Deus, e quem desiste de ser faraó, nunca vai virar múmia. O que pode acontecer é lá no Monte Tabor ele aparecer. Aleluia. Aleluia. E os discípulos dizerem assim: vamos fazer aqui as cabanas. Por quê? Por quê? Porque rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Aleluia. Aleluia. Então, estamos apenas assim, fazendo uma introdução do assunto. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter o que em nossa vida? Prioridades. O que é que eu tenho como prioridade em minha vida? A minha prioridade hoje, e sempre foi, é estar com Jesus, para estar com Ele no céu. Eu não devo ser crente porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, isso é a visão negativa do Evangelho. Eu devo ser crente porque eu devo ter a alegria de querer viver com Jesus no céu. Essa é a visão positiva da salvação no Evangelho. Tem gente que aceita Jesus para não ir para o inferno, enquanto o outro aceita Jesus porque quer ir morar no céu com Jesus. É diferente a visão, sim ou não? É diferente. Então, a nossa prioridade é amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a nossa prioridade. É a condição número 1, não tem outra. É servir a Deus, andar com Deus e caminhar na sua presença. Sendo assim, quando nós olhamos para isto, qual é o fundamento, qual é a base destas descobertas da nossa vida? É a palavra de Deus. Tudo que falamos até agora tem como base o quê? A palavra de Deus. Por isso, o sábio disse assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Atenta para as minhas palavras. Na outra versão, diz assim: filho meu, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos.
guarde-os no mais íntimo do seu coração. Então, esta é como é que eu vou conhecer a Deus e me aproximar de Deus? Através da sua palavra. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de você se aproximar de Deus, a não ser pela sua palavra. Porque é através da palavra que você aprende a orar. É através da palavra que você vai se inspirar para poder cantar. Tudo vem da palavra de Deus, não vem de outra coisa. Qualquer coisa que exista dentro do culto, dentro da liturgia, que nós venhamos a apresentar, que não tenha previsão bíblica, está fora do culto, está fora daquilo que está, do culto cristão que nós devemos apresentar a Deus. Porque a palavra é o fundamento. Sendo assim, nós precisamos em nossa vida ter um alicerce firme. E a palavra de Deus é a pedra, é o fundamento. A nossa casa precisa estar alicerçada sobre a rocha. Por quê? Porque vem os ventos, vem a chuva. E eles vêm ou não? Vêm. Eles vêm. Se você está caminhando na terra, pensando que porque é crente não vem vento e não vem chuva, olha, você nunca aprendeu de Jesus coisa nenhuma. Mas todo aquele que aprendeu de Jesus sabe, conhece, que neste mundo nós teremos aflição e tribulação. Isso é um fato. Por crente que você seja, assim como me perseguiram, vos perseguirão a vós. Disse quem? Jesus. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Então a nossa vida precisa estar edificada na palavra de Deus. Por isso, o escritor diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Preste atenção. Essa é a base para você. Se você tem tempo para muita coisa e não tem tempo para a palavra, sua vida corre um risco muito grande. Muito grande. Ah, pastor, eu queria tanto que a minha fé aumentasse. Aí a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Você quer ter uma fé maior? Leia mais. Porque quando você começa a ler o Evangelho, Jesus curando, Jesus repreendendo o vento e o mar, isso vai alimentando a sua fé. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me torno íntimo dele. Mais a minha comunhão aumenta com ele. Todos nós aqui temos comunhão com Deus. Eu sempre digo isso. Todos nós temos comunhão com Deus. Agora, o que vai diferenciar é o nível da comunhão. Uns têm mais e outros têm menos, mas todos têm. Tem aqueles que estão como no rio e molha somente os artelhos. Outro mergulha mais um pouco. E o outro vai lá mais profundo. Quem vai determinar a comunhão do crente com Deus é a capacidade, é o desejo dele de se aproximar do Senhor. A Bíblia nos diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você só vai saber se você se aproximar. Você só vai conhecer se você pedir. Se você disser, não, eu quero ficar aqui só molhando, eu não quero mergulhar nesse mar não, eu quero ficar só aqui na beirinha da praia, molhando o pé, tá bom. Mas tem outro que diz assim, sabe uma coisa, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero mais. Eu quero mergulhar mais um pouquinho. Aleluia. Eu vou mergulhar mais um pouquinho. Eu vou cavar mais o poço. Eu quero beber de uma água mais profunda. Senhor, o poço é fundo.
Mas eu quero que o Senhor aumente o tamanho da minha corda, para eu alcançar mais lá embaixo. Eu quero beber de uma água mais profunda, lá de baixo. Eu quero beber dessa aguinha mais embaixo. Eu não quero que ficar jogando um cisco para lá e para cá para beber água. Eu quero beber água mais profunda. Se você vai querer isso, você tem que se abaixar mais, você tem que se humilhar mais, você tem que buscar mais, você tem que ter esta palavra como regra de vida para a sua jornada. Assim, aqui encontramos algumas coisas que precisamos verificar. Sem esta orientação constante da palavra, o que pode acontecer? Nós corremos o risco de ser levado por qualquer vento de doutrina. Começa já por aí. Se você não tem a palavra de Deus como base para a sua vida, amanhã vai aparecer qualquer coisa diferente e você vai chegar e dizer assim: eu vi na internet assim, assim, assim. E sabe o que eu estou achando que deve ser? Por quê? Porque não tem segurança, não tem base, não tem sustentação, não tem conhecimento para refutar aquilo que vem em contrário. Então, Efésios 4:14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Ele estava falando para a igreja ou não? A igreja de Éfeso ou não? Paulo estava falando para a igreja de Éfeso. Olha, vocês tenham cuidado para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Se vocês não tiverem cuidado, vocês serão enganados. Hebreus capítulo 13 e o versículo 9 diz assim: não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, pois bom ao coração é ser fortificado pela graça, e não por alimentos, que não resultaram em proveito algum aos que com ele se ocuparam. Ou seja, deixaram de verificar o que é essencial, que é a palavra de Deus, e ficaram agora discutindo o que é para comer e o que não é para comer. Essa discussão havia naqueles dias. Até Pedro, naquela visão que teve, quando ele viu um lençol cheio de animais que eram considerados imundos, mas ele ouviu a voz dizendo assim: levanta, mata e come. Ele disse: não, eu não posso comer, eu não posso comer. Aí o Senhor diz assim: não chame de imundo aquilo que o Senhor santificou, purificou. Nesta visão falava acerca dos gentios, evidentemente. Mas a discussão ainda perdurava em outros sentidos. Porque alguém fazia caso de lua nova, de sábado, de tanta coisa. A ponto de o escritor aos Hebreus, que era um povo hebreu, que era cristão, mas ainda estava enveredando por caminho do judaísmo. Tenham cuidado. É a palavra que alimenta. Você não vai ficar perdendo tempo com essas coisas. Ganhe o seu tempo com a palavra de Deus, e não com isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Aí aqui agora vem alguma coisa sobre distração. Porque aquilo que não é necessário e fundamental na sua vida, soa como uma distração. E a distração aqui não é só coisa ruim, não só é erro. Tem coisa boa que pode servir como distração. Você não se distrai somente com coisas erradas. Você pode se distrair também com coisas que são boas. Por isso que Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm.
porque eu não vou me dominar, eu não vou me distrair com elas. Eu prefiro renunciar a coisas que venham trazer uma distração para mim, embora eu possa julgar que são lícitas. Mas mesmo sendo lícitas, eu tenho coisas ainda como prioridades acima dessa licitude. Mesmo que esteja em patamar de coisa excelente, mas eu tenho coisa sobre excelente. Eu tenho coisas mais nobres. Eu tenho algo mais profundo para buscar. Então isso é importante compreender. Distrair-se com coisas que podem ser lícitas, mas podem tirar o nosso foco. Vamos ler Salmo 119 e o verso 37. Salmo 119 e o verso 37. Diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Vamos ler em outra versão para a gente compreender talvez melhor um pouco. Desvia-os, isso aqui foi na Revista Corrigida, que para mim continua sendo a melhor versão bíblica para nós. Meus irmãos, obreiros, olhe, a versão Revista e Corrigida de 1969 continua sendo a versão melhor para nós, viu? Para ensinar a igreja, para dirigir o culto, para nosso crescimento espiritual. Tem muita versão por aí, que inclusive está até suprimindo o texto bíblico. Tem versão por aí que está suprimindo até parte de versículo. Eu não sei isso no futuro em que vai dar. Mas, como eu aprendi, e para eu desaprender agora, eu não vou aprofundar isso aqui, porque é outro assunto. Mas vamos, eu só quero dizer isso. E de outra vez a gente fala sobre isso, né? Porque não dá tempo de eu falar o que tem aqui, imagine se eu for comentar isso agora. Então veja, mas eu quero trazer outra versão, porque pode clarear o entendimento daquela que a gente tem, que diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis, que quando olhamos para contemplar a vaidade, eu posso traduzir vaidade como coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste, que pode dar a ideia de vivifica-me no teu caminho, o caminho que tu traçaste. Na linguagem de hoje é assim: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Me permita que eu fique sempre imaginando e pensando nas coisas que têm valor. Eu não quero pensar em coisas inúteis. Sê bondoso para comigo como prometeste. Então são versões diferentes que de alguma maneira estão querendo dizer a mesma coisa, só para clarear a nossa compreensão. Então, qual é a maneira de a gente não se distrair com coisas inúteis, irmãos? É se concentrar naquilo que é o principal. É focar naquilo que é fundamental. Seguir os caminhos do Senhor é o meio mais seguro de não se perder na vida. O que foi que aconteceu com o pródigo? Ele deixou de ter, na visão do seu pai, o abrigo, o amparo, o ambiente da sua casa como ambiente de segurança e de estabilidade. E qual foi o seu olhar? Olhou para o mundo. Quando olhou para o mundo, já não enxergava mais o seu pai como alguém que fosse relevante. Quantas vezes acontece isso com as pessoas que se afastam da igreja? Porque elas deixam de dar atenção à palavra de Deus e começam a flertar com o mundo.
começa a olhar para as coisas do mundo, começa-se a se imaginar ali, naquele lugar, andando daquela forma, vivendo daquele jeito, querendo ter uma experiência diferente lá fora. E quantas vezes chegam de volta para a igreja por misericórdia, porque nem todos voltam. Mas aqueles que voltam, voltam quebrados, voltam surrados, voltam com experiências horríveis, voltam com que dizendo, se eu pudesse, eu nunca teria saído. Se eu pudesse dizer a todo mundo, eu diria, não saiam da casa do Pai. Não saiam da presença do Pai. Porque é difícil que seja, a vida aqui é melhor do que lá fora. Porque quando o pródigo volta, ele volta com um conceito diferente do seu pai. A ponto de dizer, eu não quero nem que ele me receba como filho, ele me receba como empregado dele. Porque eu sei que o meu pai trata bem os seus empregados. Eu estou aqui cuidando de porcos, e parece que estou sendo tratado pior do que um porco, porque eu não posso comer nem da comida do porco. Mas eu sei que o meu pai trata bem os seus empregados. Eu levantar-me-ei e irei ter com ele. Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como empregado teu. Mas o pai, que tratava bem o empregado, ele não queria ter o filho como empregado. Ele já tinha um bezerro cevado. O bezerro estava o quê, irmãos? Cevado. Na esperança de o filho voltar, ele mandou cevar um bezerro. Pega esse bezerro aqui e ceva esse bezerro. Um dia meu filho volta. Um dia meu filho volta. E quando ele voltar, ele vai encontrar um bezerro cevado para a festa dele. Aleluia! 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 O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está preparado. E todo aquele que se levanta, e a Bíblia diz, a todos atrairei a mim. E quando se aproxima de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo já está preparado. Olha, antes de o homem ser homem, o Cordeiro já estava preparado. Ninguém pega Deus de surpresa. Aleluia. E as novas roupas, novo sapato, tudo novo, anel no dedo. Se ele pensava que ia ser empregado, agora tinha um bezerro cevado, tinha festa, embora alguém não se agradasse. Mas ele continuava dizendo, é justo eu me alegrar, porque esse estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E ele veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Sendo assim, meus irmãos, se você deseja não se distrair com as coisas, o mais importante é só se ocupar com as coisas que interessam. Se ocupar com as coisas que interessam. Eu fico pensando, não sei, essa semana eu tive em alguns cultos, eu me lembro que em algum lugar eu falei acerca de Daniel e os moços, quando eu dizia que, enquanto aqueles outros moços estavam ocupados com as festas do rei e os banquetes do rei, os moços Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam onde? Diante do Senhor e estudando aquilo que era necessário. Porque eles julgavam que continuar fiéis a Deus e ser o melhor da turma lhes garantiria uma posição de excelência onde eles estivessem. Hoje há crentes que, pelo fato de serem crentes, não quer nem estudar. Ele até ri de quem estuda. Mas eu aprendo com Daniel
Misael, Ananias e Azarias, que eu devo ser crente, e aquilo que vier para que eu possa fazer de maneira excelente, e deixa Deus trabalhar. Faça o que você foi chamado para fazer e deixa Deus trabalhar. Não se incomode com nada. Deixa o banquete para lá, deixa a festa para lá, e se ocupe com aquilo que é essencial. Se ocupe com aquilo que é essencial. Porque na hora certa, do jeito certo, da maneira certa, Deus vai usar daquilo que você é e daquilo que você tem para fazer o nome dele ser glorificado sobre a terra. Quando chegou o dia do concurso, porque gente tem hoje que não estuda, não precisa estudar não, que a gente passa. Oh meu Deus. Que tragédia. Mas isso é uma ideologia, ou não é? E eu sou da área da educação, hein? E se eu falar de Paulo Freire aqui, é capaz de professor crente dar em mim. Imagine lá fora. Mas o resultado da educação brasileira é isso que você está vendo. Ninguém vai para a escola para aprender português, matemática, história, geografia. Não. E quem vai, os outros atrapalham. Por isso eu sempre digo aqui, não espere por professor, estude em casa. Estude em casa. No meu tempo de estudante, às vezes eu ia dormir com o livro assim, olha. Eu me acordava no outro dia, eu para um lado e o livro para o outro. Hoje, às vezes aqui no culto de doutrina eu falo de alguma coisa de... Eu terminei o colégio em 1981. Já faz uns dias, não faz? Faz quantos dias isso? Hein? 44 anos, hein? E eu falo de coisa aqui que eu estudei nesse tempo. E às vezes vocês sabem do que eu estou dizendo, não é, menino? E eles ficam assim. O que nós precisamos, irmãos, é ter prioridade. Qual é a minha prioridade como crente? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aqui é prioridade. Isso aqui é prioridade. Agora, se eu sou um estudante, eu preciso buscar ser o melhor da turma. É assim ou não? O melhor da turma. Eu tenho que estudar. O crente tem que ser o melhor estudante da turma. É assim ou não? É assim, irmão. Você tem que se dedicar. E enquanto o povo está lá fora, brincando com os manjares do rei, o crente, o tempo que ele tiver, é no culto, é na igreja. E quando chega em casa, eita, eu vou estudar a gramática, eu vou estudar álgebra, geometria, eita, trigonometria. Tem isso aí? Tem no livro de vocês ainda? Tem, não tem? Eita, tem ainda. E você precisa estudar. E sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Nunca foi tão fácil passar num concurso como hoje em dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca foi tão fácil passar num concurso como nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque quase ninguém estuda mais. Se você estudar um pouco mais, você vai estar acima da média e você vai passar. Você entende isso? Porque enquanto tem gente por aí enganado com tanta coisa, com internet, com isso, com aquilo, e não se preocupa em estudar,
Se você pegar o tempo que você tem, se dedicar às coisas de Deus e ao seu estudo, você vai estar sempre acima da média. Quando chegar a hora do concurso, você vai ficar acima de todos eles. Foi isso que aconteceu com Daniel e com seus irmãos. Além do que, eles tinham Deus para ajudá-los. Eu já fiz alguns concursos. E eu digo a vocês, eu ia para lá na Embratel, o outro lá em Surubim, quando eu estava lá, eu chegava na classe, na sala lá, eu baixava a minha cabeça, o povo conversando, e eu baixava a minha cabeça dizendo, Deus, o Senhor sabe que eu estudei, me faça lembrar, olha, imagine, o Senhor sabe que eu estudei, me faça lembrar, me faça lembrar. Essa é a oração de Ezequiel quando vira a cara para a parede. Senhor, tu me conheces. Eu não sou essas coisas todas não, mas tu sabe que eu sou crente. Tu sabe que eu procurei andar no teu caminho. Se você fizer isso, a sua vida será diferente. Agora, se você vai lá para fazer a prova e fica, rapaz, eu passei o dia todinho no Facebook, ó, e passei o dia todinho naquele joguinho. Eu passei o dia todinho, a bateria descarregava tanto que eu deixava no fio direto. Que oração você vai fazer? Não dá nem para orar, não é? De tão acanhado que você fica. Então, qual é a nossa prioridade? Prioridade como crente, prioridade como cidadão, como ser humano, como estudante, como pai de família, como marido, como mulher, e de todas as formas. Qual é a nossa prioridade? Como é que nós vamos nos conduzir e nos comportar? A hora já está se acabando. Mas veja, eu estou apenas fazendo como que uma introdução sobre este assunto. E eu espero em Deus a gente continuar nas próximas semanas. E que Deus nos ajude. Que a gente possa se desviar das coisas que são inúteis. Das coisas que não servem. E focar naquelas que vão me ajudar. Está aqui o pastor Abraão, fica em pé, meu filho. Ele tem um grupo aí de WhatsApp para a leitura da Bíblia em 1 ano. Eu não sei de quantos começaram, quantos estão ficando pelo meio do caminho. Porque não estão dando prioridade. Lê o quê? A palavra de Deus. Lê o quê? A palavra de Deus. Se você começar a ler hoje, ainda dá tempo para acompanhar. Está bem assim? Muito obrigado, meu filho. Então, ler a palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Conhecer a palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Então, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Eu vou parar por aqui. E a gente vai continuar na próxima semana. Tá bem? Que Deus abençoe a você. Aquele relógio ali está errado, viu? Aquele relógio ali está errado. Então, eu vou parar por aqui com muita dor na alma, porque quando a gente vai se animando, aí chega a hora de parar. Mas que Deus abençoe os meus irmãos e que a gente possa ter a palavra de Deus como prioridade para nós, porque somente através dela nós vamos crescer. Amém? Vamos assim mergulhando mais um pouco em tudo aquilo que a gente precisa. Eu não sei se tem alguém aqui que não é crente e que deseja entregar a sua vida para Jesus. Não sei se tem alguém. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar?
Ele está apertando minha mão aqui e está dizendo: o filho pródigo voltou. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.